Eles retiraram a representação do Brasil para não ter que cumprir as ordens dadas pela justiça brasileira, que se procurou criar uma narrativa internacional de que teria havido um caso de censura. E há uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e há outros que pensam é melhor conversar, buscar harmonia. Olá, polêmicos! Tudo bem? Primeiramente, eu quero dizer que esse canal adora o STF. Somos fãs dos iluminados ministros e o que eu vou dizer nesse vídeo são apenas as minhas opiniões, tá? Opinião ainda pode? O ilustre, magnânimo e excelentíssimo, maravilhoso ministro do STF, Barroso, deu uma entrevista para a Globo Janjo, é claro, tentando explicar por que ele não tem nenhum medo de represálias depois que o STF tirou dinheiro da Starlink à força, que não tinha nada a ver com X ou com seus supostos crimes, para pagar as multas de outra empresa. Achei inovador, nenhum país do mundo fez isso antes. Mas o que eu achei estranho foi que ele nem chegou a mencionar esse fato. Me pergunto por quê, será que ele esqueceu? Ô, Sônia, sem querer fazer trocadilho, o mérito é que é o X da questão. Qual foi o problema que aconteceu com relação ao antigo Twitter, hoje X? Eles retiraram a representação do Brasil para não ter que cumprir as ordens dadas pela justiça brasileira. Eles simplesmente retiraram a representação do Brasil. E é muito clara a legislação e a interpretação que se dá a ela, que uma empresa estrangeira, para operar no Brasil em comunicação, ela precisa ter um representante no Brasil. Verdade, existe lei para isso. Mas Barroso, vem cá um minutinho. Pode excluir e mandar calar pessoas que a gente não gosta? Porque, sabe, eu jurava que isso era proibido na Constituição. Mas eu não sei, eu não tenho notável saber jurídico. Assim como outro ministro aí do... Quer dizer... esse detalhe, vamos deixar de lado. De modo que se procurou criar uma narrativa internacional de que teria havido um caso de censura, quando em rigor não teve nada a ver com censura, era simplesmente o cumprimento de uma legislação societária que exige a representação no Brasil para você poder receber as intimações e cumprir as ordens. Segunda observação importante é que nada houve propriamente de liberdade de expressão. De fato, houve ordens para a remoção de algumas postagens. Uma delas, que foi, na verdade, a gota d'água, era uma postagem em que se fornecia o nome do delegado, o nome da esposa do delegado e o nome das filhas do delegado que conduzia o inquérito, para que as pessoas pudessem, e o endereço, para que as pessoas pudessem ir até a porta da casa dele hostilizá-lo. Só postagens? Que estranho! Porque nesses anos todos, perfis inteiros foram excluídos, mais de uma vez. Tipo do Constantino, Alan dos Santos, Monark, Revista Timeline, Velho da Havan e mais de 300 perfis até agora. Mas calma, eu só tô perguntando. Perguntar ainda pode? Se fizesse isso nos Estados Unidos... Sandra, acho que ia para Guantánamo direto, sem nenhum devido processo legal. Portanto, aqui só se determinou a retirada dessa postagem e, a exemplo delas, algumas poucas outras. De modo que criou-se uma narrativa internacional ideologizada, e ninguém duvida das preferências políticas do dono do X, de que no Brasil haveria uma censura. Foi a razão pela qual eu mesmo aceitei dar uma entrevista para o New York Times, que saiu há pouco mais de um mês atrás, precisamente para explicar isso que eu estou agora explicando. Me desculpa, senhor Barroso, mas é que excluir mais de 300 perfis inteiros não parece que é só postagens. Eu entendo que você está tentando explicar, mas é que realmente não parece. Eu tenho que falar isso. Com todo respeito, eu tô só discordando. Discordar ainda pode? E no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe, como você bem saberá, a primeira emenda que consagra a liberdade de expressão e que tem uma interpretação aparentemente extremamente libertária, que admite até o discurso de ódio.
o que nenhum país civilizado do mundo praticamente admite. Essa é uma circunstância bem americana, e no Brasil o discurso de ódio, sobretudo contra grupos vulneráveis, gays, pessoas negras, os judeus ou muçulmanos, qualquer grupo que se considere vulnerável, ele não pode ser objeto, vítima do discurso de ódio. Nos Estados Unidos isso é possível. Porém, nos Estados Unidos, como você bem acompanhará, ainda quando não haja uma criminalização, nessas ações por slander, nessas indenizações por crimes contra a honra ou algum tipo de violação, as indenizações são tão grandes que elas são piores do que passar uma temporada na prisão, porque elas quebram uma empresa. E vocês terão acompanhado que a Fox News, que fez uma campanha de difamação contra a fabricante de urnas eletrônicas nos Estados Unidos, com muitas mentiras, como aliás aconteceu aqui, teve que fazer um acordo para limitar o risco que ela estava correndo de pagar uma indenização que corria o risco até de quebrar. Portanto, a liberdade de expressão em toda parte do mundo, ela encontra algum limite, que é o limite de você não poder praticar crimes, não poder incentivar a prática de crimes ou não ter comportamentos destrutivos da democracia, como, por exemplo, convocar as pessoas para invadirem o Supremo. De modo que a narrativa de que há censura no Brasil é totalmente fantasiosa e criada artificialmente para uma manipulação ideológica dos fatos. Entendeu? Não existe censura no Brasil. Isso é uma ilusão. O que aconteceu, não aconteceu. Verdade, seu Barroso, verdade. Deve ser por isso que o Tachad falou que sente falta da censura nas redes, né? Vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Censura, censura, censura. Mas olha, apesar de você não ter falado dos perfis excluídos, os relatórios encomendados, o bloqueio de bens de empresas que não tinham nada a ver, os inquéritos ilegais, as prisões arbitrárias e até mesmo perseguição com o lado político, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu achei essa entrevista bem didática pro Laranjão. Eu acho que ele vai gostar. Pode ficar tranquilo. Outra coisa, senhor Barroso, eu não quero ser fofoqueira, mas estão falando que vocês aí do Supremo não é todo mundo que tá concordando em dobrar a aposta. Sobre isso, que é conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode, inclusive, querer tocar impeachment de ministro Supremo, se a posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela resulte em enfrentamento, inclusive com o Congresso. E há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia e tentar apaziguar antes que 2026 chegue. Tá vendo? Não sou eu falando, é a Globo Janjo. Ah, a Globo pode, né? Globo ficou ao lado da ditadura de 64 e agora está ao lado da ditadura de 2025. A Globo nunca decepciona, não é mesmo? Já a família Dinossauros... Não foram ignorados, eu... apelo a vocês, as mais altas e mais reverenciadas autoridades da Terra, para que entrem em ação e retirem a palavra esmu de nossas salas e a coloquem em bares e áreas de construção, que é o lugar dela. É isso mesmo, ele tem razão. Eu concordo, a palavra tem que sumir. Assim seja, a palavra esmu não pode ser pronunciada na televisão. Esmu, proibida. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei. Ótimo, muito bom. Obrigado por demonstrarem que a política pública que afeta o direito de milhões pode ser alterada por uma minoria pequena, mas falante. Disponha. Obrigado. Com licença, já que estamos nesse assunto, há uma outra palavra que sempre me incomodou. Sabe quando, às vezes, na televisão, uma criança diz pai?
Eu odeio isso, porque depois meus filhos fazem igual. Concordo, eu também odeio isso. Acho que deve ser contra a lei, não só na TV, mas em toda parte. Pois é. É claro. E mais uma. Eu jamais gostei da palavra bumbum. E eu não quero meus filhos ouvindo nem dizendo isso. Então ninguém mais pode dizer bumbum. Para Deus ao bombom. É bom mesmo. Que ótimo. Eu achava bumbum tão bonitinho. Já sei. Por que não fazemos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos? Por que só as palavras? Por que não as ideias também? Ei, espere um pouco. O quê? Não estamos indo longe demais? Escute aqui, você quer uma nação onde todos tenham total liberdade verbal e você tenha que passar todo o seu tempo supervisionando seus filhos? Ou prefere que o governo cuide disso e você tenha então mais tempo livre? Ah, sim, tempo livre, é claro. Eu prefiro tempo livre, ótimo. Mas brincadeiras à parte, eu sou muito grata por essa liberdade que o STF está nos proporcionando. Eu posso até falar o que vocês deixam. Muito obrigada por controlar a população com tanto rigor. Democracias relativas, tem dessas coisas, né? Mas e você? Acha que o Laranjão vai apertar o Brasil depois de todas essas lambanças que o nosso judiciário fez? Ou somos só um peido tão inexpressível no mundo que ele vai deixar de lado e nem olhar pra gente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e